Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje eu não queria fazer uma homilia como comumente eu faço aqui na igreja, mas eu queria fazer um panegírico. O que é isso? Exortar os fiéis a partir da vida de um santo, a partir da vida de um luzeiro que resplandeceu sobre a terra, a luz que é Jesus. O santo que ora estou a falar é São Sebastião, um santo que tem uma relação de muita proximidade, de muito amor, com a comunidade gameleirense, chegando os mais velhos a dizerem que São Sebastião era o grande padroeiro dessa nossa região. E quando nós olhamos o que nós temos de imagens, verdadeiramente a imagem preciosa de São Sebastião é antiquíssima, comparada com a imagem antiga que nós temos do menino Jesus. Primeiro que o estilo da imagem é barroco, um estilo antiquíssimo. E depois, a imagem do menino Jesus, a preciosa, não é? A que nós temos afeto aqui na nossa paróquia, ela é de gesso. Uma grande prova de que São Sebastião teve o auspícios primeiro aqui, porque a imagem dele, além de ser muito diminuta, é de madeira. Então existe uma relação de muito amor, de muita proximidade com São Sebastião. Mas São Sebastião é um dos santos que, ao longo da história, mais encantou os cristãos. E são tantas e tantas igrejas dedicadas a São Sebastião. Tamanha a popularidade. E vocês sabem que a popularidade de um santo, ela vem dos feitos do santo. Se São Sebastião é um santo muito popular, porque muito milagreiro ele é. Porque se milagreiro ele não fosse, popular não seria. Então vejam que é um santo que está na igreja com uma grande devoção há 1700 anos, desde o Império de Diocleciano, onde ele foi morto. E aí se começou a devoção a ele. 1700 anos que os cristãos têm uma grande devoção a São Sebastião. Chegando até no nosso país, a terceira diocese ser dedicada a ele. A primeira diocese do Brasil é dedicada ao Santíssimo Salvador, por isso Salvador na Bahia. A segunda diocese lá, dedicada à Bem-aventurada Virgem, não é? Senhora do Carmo, lá em Olinda e Recife. E a terceira diocese, que foi criada primeiro uma prelazia, a prelazia de São Sebastião do Rio de Janeiro. Não é? É a terceira diocese do nosso país e dedicada a ele, a São Sebastião. Mas, finalmente, o que é que esse santo tem que encantou tantas e tantas gerações? O que é que São Sebastião tem que fez com que as pessoas
tivessem uma grande devoção a ele. Aqui nessa imagem, não é? Está faltando as flechas, não é? Não foi ainda colocada, não é? Está faltando aqui as flechas em São Sebastião. E o grande atentado contra ele foi de flechadas. Existe uma disparidade da causa-morte. Alguns historiadores dizem que foi com flechadas. Outros dizem que não foi com flechadas. Então, o que nós sabemos é que ele foi flechado, né? Mas se morreu daquilo ali ou não, é outra história. Outros dizem que ele ficou agonizando, né? Mas de todo modo, a forma mais aceita da morte dele é de flechadas. Se sabe muito pouco de São Sebastião. Se sabe que era francês, não era italiano, como muitos pensam, embora morreu ele na Itália. São Sebastião era soldado do Império Romano. Nós temos que entender que naquela época o Império Romano dominava tudo, né? E São Sebastião era um soldado daquele império, que se enamorou de Cristo, que se apaixonou por Cristo e não conseguia mais esconder a sua fé em nosso Senhor. Não conseguia mais, de modo algum, de jeito nenhum, esconder que era amigo de Cristo. Ele não conseguia esconder. Começou a dizer, porque ele meio que sentia um traidor se escondesse que era amigo de Jesus. E aqui nós temos um grande exemplo e uma grande lição. O grande exemplo de Sebastião, que fez questão de testemunhar que era amigo de Cristo, e uma lição para nós, que devemos assumir nas nossas vidas que somos amigos de Cristo. E para sermos amigos de Cristo, nós temos que assumir essa amizade, aceitar o que Ele aceita e rechaçar o que Ele não aceita. Um amigo que permite que o outro fale mal de Cristo. Falar mal de Cristo aqui é falar mal da igreja, não é um bom amigo. Lembrem que Cristo e a igreja estão numa íntima união. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo dele. De tal modo que, quando Paulo perseguia a igreja, e nosso Senhor ali apareceu para Paulo, ele questionou: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus de Nazaré, a quem você está perseguindo. Só que Saulo perseguia os cristãos. Então vejam que ser amigo de Cristo quer dizer defender Cristo, quer dizer defender a igreja. Assumir na própria vida os conselhos de Cristo, assumir na própria vida os ensinamentos de Cristo e rechaçar tudo aquilo que Cristo não aceita e não aprova. Depois, São Sebastião sempre fascinou as pessoas por uma virtude humana. Como vocês sabem, como vocês lembram, são 7 as virtudes. São 3 virtudes teologais, que são dadas por Deus, e são 4 virtudes ditas cardeais, que o homem vai adquirindo na medida em que vai exercitando. E São Sebastião, por incrível que pareça, se destacou pela virtude cardeal ou humana da fortaleza, de ser duro, determinado e de assumir que era amigo de Cristo em meio a todos, e em meio à perseguição, e em meio à morte iminente. São Sebastião assumiu na sua própria vida ali que era amigo do Senhor.
e não titubeou, e não baixou a cabeça, e não traiu nosso Senhor. Vejam que essa virtude humana que está muito em falta em meio aos cristãos, onde nós temos nos dias de hoje tantos cristãos acovardados, que não conseguem anunciar e pregar o Evangelho com a própria vida, nem dentro de casa. É uma das razões pelas quais nós temos muita dificuldade em as pessoas aceitarem serem ministras da palavra. Por quê? Porque hoje se faz vista grossa para o erro, porque hoje se cruza os braços, porque hoje aqueles que dizem que amam são indiferentes. E quem de verdade é amigo de Cristo tem que estar disposto a dar a cara a bater por causa de Cristo. Tem que estar disposto muitas vezes a ser visto como antipático, como aquele que quer ser diferente, que quer ser melhor que os outros. Só que não entendem uma coisa: o cristão não é melhor que ninguém. O cristão simplesmente é amigo de Cristo. O cristão só é isso, simplesmente amigo de Cristo. E para não trair o meu amigo, eu digo a verdade. Para não trair o meu amigo, eu sofro na carne. Para não trair o meu amigo, eu busco me converter. Para não trair o meu amigo, eu busco defendê-lo. Imaginem vocês. Você tem alguém que você tem muito apreço, que você tem muito amor, e você confia nessa pessoa. E de repente, alguém chega para você e diz assim: olha, fulano e fulano estava falando mal de você. E fulano estava na hora e não abriu a boca para lhe defender, mesmo sabendo que você estava certo. Eu garanto que vocês ficariam absurdamente tristes. E talvez, não quisesse nem mais papo, nem conversa com essa pessoa. Não quisesse nem papo, nem conversa, porque se fosse eu mesmo, eu dizia: um amigo desse eu não quero. Se é incapaz de me defender, eu não quero essa amizade. E muitas vezes nós temos essa atitude com nosso Senhor. Traímos a amizade porque não temos coragem de defender a Cristo Jesus. Quando um irmão, por exemplo, está a errar, quando se coloca muitas coisas, muitas teologias, muitas coisas, muitas ideologias ou filosofias, ou muito pensamento desencontrado, sobrepondo a fé da igreja, e muitas vezes os cristãos são eles a ficarem calados, e devem sim dizer dentro de casa, a um filho que está amasiado: você tem que casar. Isso é cri-cri, pegar no pé até casar. Você tem que batizar seu filho. Você não pode agir assim. Você não pode trair sua esposa. Você não pode trair seu esposo. Você não pode pegar no que não é seu. Você não pode se drogar. Você está bebendo demais. Você está prevaricando. Simplesmente por ser amigo de Cristo. E muitas vezes o outro não vai entender e vai lhe achar antipático. E você, com o coração tranquilo e em paz, com a consciência de que eu não traí meu amigo. Eu não deixei de anunciar a verdade. E se porventura for perseguido, for incompreendido,
for tido como persona non grata, ou seja, for tido como alguém que não é bem visto, bem querido ali, não tem problema. Ele também foi assim. Por isso morreu na cruz. Não tem problema, ele também foi assim. Por isso que é mártir da igreja. Não tem problema, ela também morreu assim, Santa Luzia. Por isso ali, com um pratinho com os olhos na mão. Vejam, os cristãos nunca podem esquecer que eles estão no mundo para darem testemunho de Cristo. Por isso o próprio nome, cristãos, ou seja, amigos, seguidores de Cristo. E não venham me dizer que essa teologia é nova. E não pensem também que é novidade. Porque quando nosso Senhor ganhou ali a confiança dos apóstolos, Ele mesmo disse: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. E ser amigo de Cristo, para nós e para Sebastião, é um grande privilégio. E essa amizade tem por obrigação nos levar à glória dos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,